Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Vamos ficar de pé para começarmos mais um culto na presença do Senhor. Queria também desejar um excelente domingo para você que está nos ouvindo pelo nosso canal do Sal da Terra Caraíba. Graça e paz, que Deus te abençoe. Vamos fechar os nossos olhos. Deus, nós queremos te agradecer por mais um domingo na tua presença, dizer que o Senhor é bom, misericordioso, maravilhoso, e nós estamos no melhor lugar do mundo, que é em tua presença. Então que o teu fluir esteja nesse lugar, nas nossas vidas, que possamos aqui cantar em nome e para o Senhor. Nós te agradecemos. Amém. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei. Vamos cantar isso juntos? Pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta. Meu coração exulta. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei. Vamos cantar isso de novo. Meu coração exulta. Meu coração exulta. De alegria nós cantamos. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei, eu cantarei, cantarei. Vamos cantar isso juntos? Pra sempre. Pra sempre. Cantarei seu amor pra sempre. Cantarei seu amor mais uma vez.
cantarei, cantarei teu amor pra sempre. cantarei teu amor, sim, nós cantaremos, Senhor, cantarei teu amor, cantarei teu amor pra sempre. Podemos aplaudir juntos o nosso Deus, amém? Receba o nosso louvor, Pai. Você pode me ajudar com suas palmas, assim, ó. Acho que essa muitos vão saber cantar, essa é mais antiga. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória, Sua mão. hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou. O amor desce neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor. Eu vejo a glória, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou. O amor desce neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome. Vamos cantar isso juntos? Eu quero ver agora. Eu quero ver agora. Dá pra ir mais alto, hein? Sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome. Mais uma vez, eu quero ver agora O seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu vou louvando o seu nome. Eu vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Glória a Deus.
estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. E nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Sua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder para sempre. Vamos declarar isso juntos. Te damos honra, Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra, Te damos honra, Te damos glória. Somente Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar.
cantar isso juntos, o refrão. Santo Espírito, és bem-vinda aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vinda aqui. Vem inundar, encher nosso interior. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher o desejo do meu coração, inundados, Senhor. Por tua glória, Senhor. Enche-nos com teu Espírito Santo, Deus. É isso que nós queremos, Pai. Sermos inundados pela sua maravilhosa presença, sua maravilhosa graça. Que seja assim hoje e sempre, Deus. Senhor, não há nada igual, não há nada melhor a que se compara, a esperança viva. Tu és a nossa esperança, Deus. Tua presença. Nós podemos provar e ver, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo dos nossos corações, sermos inundados com a glória, Senhor.
encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém, Pai, é isso que nós queremos, Deus. Queremos ser inundados pelo Teu Espírito Santo, ser guiados e conduzidos pelo Senhor, hoje e sempre, Pai. Em nome de Jesus, que seja assim, receba o nosso louvor e adoração, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, te agradecemos. Amém e amém. Pode se assentar. Amém, irmãos. Antes do Fabrício chegar aqui, eu queria primeiro perguntar se tem alguém que nos visita nessa manhã. Se você aqui, nós queremos te dar um presente, uma lembrança e dizer que vocês são bem-vindos. Que ideia, vocês são muito bem-vindos à casa do Senhor. Nossa igreja se alegra muito com a presença de vocês. E também gostaria de deixar um recado do nosso bazar aqui, Sal da Terra, dizer que quiserem trazer essas doações, procurem o Bruno ou a Nani, né? O bazar acontecerá no sábado, não é isso? Durante todo o dia aqui na nossa igreja. Então divulguem. Não sei se os irmãos viram, mas na Nicomedes já tem um outdoor, né? Então divulguem para o máximo de pessoas que você conseguir. Esse evento sempre é um evento muito marcante durante todo o ano. É uma data muito esperada. Então nós contamos com todos vocês. Amém? Amém, irmãos? Então tá bom. Fabrição. Deus, nós queremos te agradecer aqui pela vida do Fabrício, Pai, e que ele seja a boca do Senhor agora para falar a tua palavra e para trazer, Deus, o conforto do Senhor para as nossas vidas e para os nossos corações. Nós te agradecemos pela vida dele, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, nós estamos no começo do mês de março, né? Hoje é nosso primeiro domingo do mês, o dia que nós vamos celebrar a ceia do Senhor, né? Relembrando o que Cristo fez por nós, a nova esperança que Ele nos dá. E sendo um tempo de começos, né? Várias coisas começando. Ontem nós pudemos estar reunidos aqui para falar um pouco sobre o trabalho com jovens. Então, essa semana, na terça-feira, dia 8, recomeça o ramo dos jovens. Jovens agora, a partir de 15 anos, né, podem frequentar esse ramo. E aí nós temos lá jovens universitários, jovens entrando na universidade, alguns recém-casados. Então nós temos um grupo bem eclético lá. E começa então presencial, agora, a partir do dia 8 de março. Também ontem ficou decidido que o culto de jovens vai começar no dia 20, esse mês também. Então, ou seja, sem ser domingo que vem, que é 13, no outro domingo, daqui a 2 domingos, o culto dos jovens vai ser aí à tarde para a noite, e vai começar então daqui 2 semanas. E, meus queridos, então um tempo de muitos começos, né? De muitos começos, recomeços, tem ramo recomeçando, né? Tem o bazar que foi falado aqui,
dia 12. Então, muitas coisas abençoadas, previstas agora para esse começo. E uma palavra que Deus tem colocado no nosso coração é sobre intercessão. Nós vivemos tempos desafiadores, né? Esse ano. Estamos aí com uma guerra em andamento. E muitos falam assim, ore pela Ucrânia. Ore pela Ucrânia. Mas eu fiquei pensando, e os jovens russos que estão morrendo também na guerra? Que alguns falam que era, uns dias atrás aí, falaram que era 498, a Rússia falou, a Ucrânia falou que era 4.000. Existem muitas famílias russas enlutadas também, né? Talvez que não queriam estar na guerra, mas estão porque são do exército, tem que estar. Então, muitas famílias enlutadas russas também. E o Senhor, então, quer levantar intercessores por essa situação. Eu nunca esqueço, quando eu li um livro sobre intercessão, esse livro é muito bom, muito marcante, é um clássico, chama O Intercessor. E o autor coloca que Deus colocou no coração dele para clamar pelo final da Segunda Guerra Mundial todos os dias. E a Segunda Guerra Mundial, ela parecia uma guerra interminável, né? À medida que a Alemanha invadia, tomava posse de alguns países, né? E aquilo parecia uma guerra interminável. Os judeus sendo exterminados. E o povo começou a interceder todos os dias. Numa determinada hora, o povo começou a interceder todos os dias até que a guerra terminou. O que parecia impossível aconteceu. Me lembro quando eu era jovem, adolescente, e a gente era desafiado a orar pelos países da cortina de ferro. A cortina de ferro eram os países socialistas, né? Que pareciam, que se declaravam ateus e perseguiam o cristianismo. E parecia ser então a barreira, a grande barreira na época. E nós oramos até que Deus, então, fez cair a União Soviética, fez cair o Muro de Berlim. Mas eu venho pensando sobre um país que aparentemente não caiu essa resistência, né, que é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é o país que mais persegue cristãos, é o país atualmente que ainda mata pessoas porque assistiram um filme do Ocidente. Que dirá então ler uma Bíblia e orar ao Senhor, né, se isso for descoberto. Mas hoje, na palavra de Deus, nós vamos falar sobre um personagem, sobre Jacó. E eu fui ver como é que começou a vida de Jacó. Então, se nós abrirmos a Bíblia lá em Gênesis 25, versículo 19, Gênesis 25, a partir do verso 19. Como que nasceu esse personagem, né? Então está aqui, vamos ler junto aqui. Este é o relato da família de Isaque, filho de Abraão. Quando Isaque tinha 40 anos, casou-se com Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaque e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Quer ver? Depois lá no 26, olha o que diz. Isaque tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. Lá naquele versículo 24 e 25, parece que a gente lê assim uma coisa que aconteceu no mesmo dia, né? No mesmo tempo, no mesmo mês, no mesmo ano, né? Isaque orou e Rebeca concebeu. No entanto, diz que Isaque casou com Rebeca com quantos anos? Com 40 anos. E os gêmeos nasceram com quantos anos? Com 60 anos. Então, a gente pode perceber aí que Isaque orou vários anos. Vários anos. Até que os gêmeos foram concebidos. E aí começa a história de Jacó. E ontem eu fiquei espantado que a história de Jacó, ela ocupa metade do Gênesis. Então a gente
tem 25 capítulos para tratar, né? Da origem, da criação, de Abraão, de Isaac. E tem 25 capítulos para tratar da história de Jacó. Metade do primeiro livro da Bíblia conta a história de Jacó e de sua família. Uma parte conta a história de José, seu filho, mas depois volta para a história de Jacó. E aí eu queria que a gente abrisse a Bíblia lá em Gênesis 48. Mas antes disso eu queria desafiar você. Assim como Jacó foi fruto de intercessão de seu pai, que Deus coloque hoje no seu coração uma pessoa, uma família, uma nação, para você interceder. Amém? Que esse seja o começo de um tempo na sua vida de intercessão. Há desafios para que nós oremos por pessoas, por exemplo, durante 30 dias, 60 dias. E todas as vezes que você ora por uma pessoa, por exemplo, 30 dias, algumas coisas vão acontecer muito importantes com você e com a pessoa. Às vezes Deus vai te dar sonhos, às vezes Deus vai te dar palavras, às vezes Deus vai te dar uma palavra para você entregar para aquela pessoa, às vezes aquela pessoa vai contar para você que teve um sonho. Mas quando nós passamos a interceder pelas pessoas, pelas famílias, pelas nações, coisas poderosas de Deus acontecem. Amém? Porque, eu não sei se vocês sabem, mas a mudança do nome de Jacó, né, que nós vamos ver, Jacó era o quê? O enganador, o usurpador. E Jacó passou a ser Israel. Israel é aquele que governa com Deus. Então o nosso desafio é que nós passemos a governar com Deus, a sermos Israel de Deus, a intercedermos, né? A que Deus nos use para mudarmos o destino das vidas, das famílias, das nações. Amém? Que esse mês de março seja um começo para você. Existem muitas coisas começando na nossa igreja. Como nós falamos aqui, Ramos, daqui a pouco nós vamos falar do Alfa. Muita coisa recomeçando. E que seja também um começo para a sua vida. Amém? Vamos orar nesse sentido? Vamos colocar diante de Deus. Vamos colocar em pé diante de Deus. Vamos clamar a Ele. Para que nos faça intercessores. Amém? Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este começo, por este novo tempo, ó Deus, que o Senhor tem para a sua igreja. Que o Senhor venha agir, ó Deus, na vida de cada um aqui. Nos dando, ó Deus, motivos, pessoas, famílias, ó Deus, povos, para nós intercedermos. Para nós intercedermos, ó Deus, até que vejamos, ó Deus, a intervenção do Senhor nessa situação. Possamos, ó Deus, ser guerreiros, possamos, ó Deus, ser atentos, ó Deus, ao mover do Senhor através das nossas vidas. Possamos ser, ó Deus, como Isaac foi, o intercessor de uma situação. Ó Deus, ele viu a esterilidade da sua mulher e intercedeu ao Senhor. Isaac, que é um tipo de Cristo, então ele intercede pela sua mulher para que ela possa gerar filhos. Que, ó Deus, aqui na sua igreja nós também possamos gerar filhos para o Senhor. Filhos, ó Deus, improváveis, ó Deus, como Jacó, como Esaú, como o próprio Isaac também, né, foi gerado de uma mãe estéril. Que haja muita geração de filhos para o Senhor. Filhos improváveis para os homens, mas não há impossíveis para o Senhor. Por isso, ó Deus, move a tua igreja em intercessão. Nós clamamos, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, então vamos lá para o nosso texto principal, que é Gênesis 48. O que aconteceu em Gênesis 47? Gênesis 47 conta a história do retorno
do reencontro, melhor dizendo, de Jacó com José. A chegada de Jacó / Israel, né, no Egito. E é interessante você ver o encontro de Israel com Faraó. Quem era Israel? Quem era Jacó? O pai de uma família de 75 pessoas, naquela época. E ele se encontra com o Faraó, e ele intercede por Faraó. Interessante, né? O pai de um pequeno clã, 75 pessoas, intercede pelo homem mais poderoso da época, na terra. Mas Deus levanta esse intercessor por ele, que aí a Bíblia diz lá que ele intercedeu, que ele abençoou Faraó, e depois que ele foi para o outro lado. E aí ele se reencontra com José, e no finalzinho do capítulo 47, conta que ele chama José, e ele pede para José fazer uma promessa. Qual que era a promessa? Que quando ele morresse, que ele levasse ele de volta para a terra de Canaã. Essa é a promessa que Jacó faz José fazer no final do capítulo 47. E aí, comecinho do capítulo 48 de Gênesis. Olha só, certo dia, não muito tempo depois que o 47, né, que eu falei dessa visita lá de José, avisaram José: seu pai está bastante doente. José foi visitá-lo e levou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Quando José chegou, anunciaram a Jacó: seu filho José está aqui para vê-lo. Com as forças que lhe restavam, Jacó se sentou na cama. E aí, Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Ele me disse: eu o tornarei fértil e multiplicarei seus descendentes. Farei de você muitas nações e darei essa terra de Canaã a seus descendentes como propriedade permanente. Os filhos que você... Não, pera lá. Pulou 5. Agora, tomo para mim como meus próprios filhos seus 2 rapazes, Efraim e Manassés, nascido aqui na terra do Egito antes da minha chegada. Eles serão meus filhos, como são Rúben e Simeão. Os filhos que você tiver depois deles, porém, serão seus, e herdarão propriedades dentro do território dos irmãos deles, Efraim e Manassés. Muito tempo atrás, quando eu voltava de Padã Arã, Raquel morreu na terra de Canaã. Quem que era Raquel, gente? Raquel era mãe de José, né? Ele estava falando isso com a mãe de José. Com o filho de Raquel. Raquel morreu na terra de Canaã. Ainda estávamos viajando a certa distância de Efrata, ou seja, Belém. Com grande tristeza, sepultei ali mesmo, junto ao caminho para Efrata. Em seguida, Jacó olhou para os 2 rapazes e perguntou: quem são esses? José respondeu: esses são os filhos que Deus me deu aqui no Egito. Jacó disse: traga-os mais perto, para que eu os abençoe. Os olhos de Jacó estavam enfraquecidos por causa da idade, e ele quase não conseguia enxergar. José levou os rapazes para perto dele, e Jacó os beijou e abraçou. Então Jacó disse a José: nunca imaginei que voltaria a ver seu rosto. Mas agora Deus me permitiu ver também seus filhos. José tirou os rapazes de junto dos joelhos do avô e se curvou com o rosto no chão. Em seguida, colocou os rapazes na frente de Jacó. Com a mão direita, colocou Efraim diante da mão esquerda de Jacó
e com a mão esquerda colocou Manassés sobre a mão direita de Jacó. Mas ao estender as mãos para colocá-las sobre a cabeça dos rapazes, Jacó cruzou os braços. Pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora fosse o mais velho. Em seguida abençoou José, dizendo que o Deus diante do qual andaram meu avô Abraão e meu pai Isaque, o Deus que tem sido meu pastor toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me resgatou de todo mal, abençoe estes rapazes, que eles preservem meu nome e o nome de Abraão e Isaque, e seus descendentes se multipliquem grandemente na terra. Amém? Vamos orar novamente. Senhor, nós agradecemos pela tua palavra maravilhosa. Essa palavra, ó Deus, que muitas vezes parece uma obra de arte, com tantos detalhes que nos chamam a atenção, ó Deus, para tantas coisas que o Senhor quer falar ao nosso coração. Que eu não atrapalhe, ó Deus, o teu Espírito Santo a falar com o teu povo. Eu te clamo em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esse capítulo 48 aqui, nós poderíamos falar de muitas coisas que foram faladas aqui, que foram ressaltadas aqui. Talvez uma principal, marcante, ou uma das principais, né, seja a honra de um filho a seu pai. Isso é realmente muito marcante na vida de José. O amor que José tinha para com Jacó. Ele era o segundo homem do Egito, mas ele vem trazer os seus filhos diante do seu pai. E certamente que ele queria que os filhos fossem abençoados pelo avô. E se a gente lê até o final, lá até os 50, capítulo 50, nós vamos ver que Gênesis ressalta o quanto José chorou pelo seu pai, quando ele morreu. Ao ponto de levar, né, toda a nobreza do Egito para sepultar o seu pai aonde ele pediu. E o povo da terra, aonde Jacó foi sepultado, ficou espantado de ver o choro do povo do Egito por Jacó. Então a gente vê aqui a honra de um filho para com seu pai. Embora a história de José pareça ser muito mais nobre do que a história de Jacó, esse filho reconhece no pai, né, assim, a autoridade para abençoar, reconhece no pai a autoridade de vida espiritual. E então a gente se emociona aqui com muitas passagens desse capítulo 48. E a gente se pergunta assim, né? Quando a morte não nos pega de surpresa, porque algumas vezes a gente parece que é pego de surpresa. Num acidente, num ataque fulminante do coração, num mal súbito, né? Mas Jacó não. Jacó foi adoecendo. E quando ele chega para Faraó, no capítulo 47, ele já fala que ele estava morrendo. Tanto é que ele fala para Faraó assim: meus dias são muito menores, são em muito menor quantidade do que o dos meus pais. Porque Abraão tinha vivido 170 anos, Isaque tinha vivido 180 anos. E Jacó estava com 130 anos pensando que estava morrendo.
E ele fala uma coisa marcante para Faraó, ele fala assim: árduo e curtos são os meus dias na terra, se comparado com os dos meus pais. Mas ainda assim, nesse mesmo versículo, diz que Jacó abençoou Faraó. Embora ele entendendo que os dias deles eram árduos, curtos, de luta, mas ele abençoou o Faraó. Talvez nós estejamos num tempo, né, difícil esses 3 anos para cá. Parece que quando começa a querer melhorar, acontece outra coisa. Quando começa a querer melhorar, acontece outra coisa. E uma coisa que me chama a atenção, uma das coisas que me chama a atenção, é que quando eles falam para Jacó: olha, José veio te ver. Aí você pega esse versículo que vai falar assim: esforçou-se Israel. Aqui, a gente leu, né, na NVT. Espera aí, que para andar aqui, vocês sabem que é um pouquinho mais... No 48, o que ele fala lá? No 2. Anunciaram: seu filho está aqui. Com as forças que lhe restavam, Jacó se sentou na cama. E aí, eu queria dizer para você, meu irmão, talvez você está se sentindo assim, sem força, morrendo. Mas Jacó se levantou com as forças que lhe restavam e pronunciou uma das bênçãos mais lindas da palavra de Deus. Eu quero te falar que, se você está se sentindo assim, incapaz de abençoar alguém, eu quero te falar: levanta com as forças, com essas poucas forças aí que você tem. Deus vai te usar. Deus vai falar através de você. Interessante também e emblemática essa cena. Porque Jacó estava abençoando o filho dele. Os filhos. O filho, os netos, em seguida vai abençoar os filhos. O que era a bênção na vida de Jacó? O que representava essa cena na vida de Jacó? Jacó usurpou a bênção de Esaú. Vocês se lembram? Isaac estava velho, não enxergava mais, e Jacó se ajunta com a mãe para enganar o pai, para que o pai o abençoasse. Eu acho que o diabo deve ter colocado muito na cabeça de Jacó: você nunca vai poder abençoar ninguém, porque você usou um momento sublime para enganar seu irmão. Mas, no entanto, a gente vê o ciclo se completar aqui, né? Jacó é restaurado e Jacó agora abençoa. Então, talvez você diga assim: eu sou indigno para abençoar alguém. Mas aqui estava alguém indigno. Muito indigno. E Jacó vai resumir a vida dele em poucos acontecimentos. Quando ele vai falar com o filho. Ele fala do encontro dele com Deus. E quando é que ele se encontrou com Deus? Quando é que ele teve o sonho? Que ele viu os anjos subindo e descendo, era quando ele estava fugindo do irmão. Depois de ter roubado a bênção do irmão. E eu quero dizer para você assim, talvez você se sinta incapaz, né? Porque você enganou, você ludibriou. Mas aqui estava alguém que claramente havia enganado. Claramente havia mentido. Porque ele veste, né? Ele coloca aquelas roupas, aquelas peles de animais, para se passar pelo irmão. O pai desconfia. E o pai fala: mas engraçado, o cheiro é de Esaú.
mas a voz é de Jacó. Ele fala, não sou eu, Esaú. Então ele mente, ele engana, ele frauda, mas ele recebe a bênção. Ele entendia a importância da bênção. Então muitas vezes nós estamos diante dos nossos filhos e muitas vezes nós não entendemos esses momentos sublimes que Deus nos proporciona. De abençoar eles, de deixar uma palavra marcante, de deixar que eles percebam que nós, sim, longe de Deus, nós somos corruptos, nós somos mentirosos, nós somos enganadores, nós não merecemos coisa alguma, coisa alguma. Então ele menciona 2 fatos para Jacó. Ele resume a vida dele em 2 fatos. Ele fala, Deus se encontrou comigo, eu perdi a sua mãe. E alguns dizem que quando Jacó adota Efraim e Manassés, ele estava adotando simbolicamente os gentios. Porque Efraim e Manassés eram filhos de quem? De uma egípcia. Que Faraó deu como esposa para José. E alguns falam que ele queria dar uma dupla honra para o filho de Raquel. Lia foi enterrada, ia ser enterrada, ou ele ia ser enterrado com Lia. No mesmo túmulo da família. Mas ele deu dupla honra para Raquel, quando ele adota os filhos de José, como filhos dele. E se você olhar daí para frente, você vai ver que nunca mais vai aparecer assim, ou poucas vezes vai aparecer na Bíblia José. Sempre vai aparecer Efraim e Manassés. Efraim e Manassés. Então eles de fato foram adotados. E aí, esse relato que começa aqui no versículo 11, então ele fala, então disse Israel a José. Não, vamos aqui de NVT, fala assim, os olhos de Jacó estavam enfraquecidos por causa da idade, no versículo 10, e ele quase não conseguia enxergar. José levou os rapazes para perto dele, e Jacó os beijou e abraçou. Então, Jacó disse a José, nunca imaginei que voltaria a ver seu rosto. Mas agora Deus me permitiu ver também seus filhos. Deus é esse Deus que nos surpreende. Amém? Que depois, assim, de muitas lutas, Ele ainda nos permite ver coisas grandiosas, coisas maravilhosas. E, gente, eu creio que esse ponto aqui foi tão emocionante, tão cheio da unção de Deus. E fala assim, e José, pensa bem, era difícil, o homem era velho. Ele colocou os netos lá. Agora ele tira os netos. Olha só, o 12. E José tirando... Opa, eu fico trocando de Bíblia aqui, gente, desculpa. Então, José tirou os rapazes de junto dos joelhos do avô e se curvou com o rosto no chão. Então, José entendeu o momento que ele estava para viver. E alguns comentaristas dizem que ele pegou os filhos para que eles recebessem a bênção do pai. Vocês entendem assim? Acho que foi nesse ponto aqui que Deus começou a me falar sobre a honra com o pai. Porque ele queria ser abençoado pelo pai. Ele queria, assim, nós entendemos que não foi assim, vamos lá meus filhos, vamos ali passear, vamos ver o vovô.
Ele sabia que estava na hora de abençoar. No Alfa, que nós vamos começar no dia 16, sem ser quarta agora, na outra quarta, existe uma pergunta que diz assim: se você tivesse 24 horas de vida, o que você faria? Se você tivesse 24 horas de vida, o que você faria? E aí vem as respostas, porque o Alfa ele faz as perguntas e depois ele coloca as respostas que ele captou pelo mundo, né? Então tem gente que fala assim, que ia comer bastante. Eu ia comer tudo que eu gosto. Outros falam, eu ia viajar. E eu fico pensando assim, viajar para onde? Né? Para chegar aonde? Em 24 horas. Outros falam assim, eu ia fazer a maior aventura da minha vida. É lógico que aí é jovem, né? Só jovem fala isso. Mas eu te pergunto, se você tivesse 24 horas, o que você faria de vida? Essa pergunta lida direto com as nossas prioridades. O que é mais importante para você? O que você faria em 24 horas? Se você tivesse 24 horas de vida. Mas a palavra de Deus fala para nós remirmos o tempo, porque os dias são maus. E assim, continua. Depois, no versículo 13, depois tomou José a ambos, a Efraim, aí ele fala, né, daquela questão da mão, que ele queria fazer o mais velho chegar na mão direita, o mais novo chegar na mão esquerda. Mas é interessante que Jacó, que recebeu a bênção, não era o mais velho. Isaac não era o mais velho de Abraão. E Jacó entende que Efraim seria mais abençoado do que Manassés. E aí, para mim, o mais marcante desse texto é o versículo 15 e o verso 16, que diz assim: e abençoou José, dizendo, Deus em cuja presença andaram meus pais. Perdão, estou lendo de novo na outra Bíblia, que eu vou fechar a Bíblia para mim não ficar confundindo, gente. Que o Deus, diante do qual andaram meu avô Abraão e meu pai Isaque, o Deus que tem sido o pastor toda a minha vida, até o dia de hoje. E aí, meus queridos, eu creio que aqui ele está falando do Deus que guardou ele em todos aqueles momentos de risco. Primeiro, ele sabia que ele era fruto de intercessão. Ele sabia que a sua mãe era estéril. Algumas versões dizem assim, o Deus que me abençoou desde o dia do meu nascimento. E aqui, vocês sabem que nascimento para esse povo judeu era o dia que eu fui concebido. Então, Jacó tinha uma noção nítida de que ele precisava da bênção de Deus desde o dia que ele foi concebido, desde Jacó, desde Isaac, desde Abraão. E Deus usou a vida de um homem para despertar a minha atenção para esse texto, que é o Emílio Garófalo, né, pastor presbiteriano, que pregou sobre esse texto na conferência Consciência Cristã, que aconteceu na semana passada. E ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, para que você existisse, além do seu pai e da sua mãe, precisava dos seus avós. Precisava de quantos avós? 4. Quantos bisavós? Precisava de 8 bisavós. Precisava de quantos tataravós? 16. E ele vai voltando nas gerações, né?
Quando você volta 11 gerações, você precisava de 2.000 pessoas. 512, 1.024, 2.048. 2.048 pessoas estão antes de você há 11 gerações. Se uma delas falhasse, se uma delas não tivesse filho, se uma delas nascesse morto, se uma delas não existisse, você não existia. E Jacó entende isso. E ele fala assim, aquele que foi o pastor durante toda a minha vida. Gente, esse homem passou perigo de vida muitas vezes. Quando ele faz isso com o irmão, ele sai fugido. Porque o irmão falou que ia matar ele. Ele sai fugido de lá. E quando ele vai se reencontrar com o irmão, ele ouve falar que ele vinha com 400 homens. Falou, vai acabar com todo mundo. Ou pelo menos comigo, né? E ele tem a luta com Deus. Vocês lembram? Nessa luta, entra Jacó e sai Israel. Então, no versículo 16, quando ele diz assim, o anjo, versículo 16, o anjo que me resgatou de todo mal, abençoe esses rapazes. E esse resgatou, essa palavra aí, é a mesma palavra que foi usada lá para Boaz, que resgatou Noemi e Ruth. É o redimidor, é aquele que é o redentor. Então o que Jacó estava falando? O anjo, com letra maiúscula, o anjo, com letra maiúscula, no Velho Testamento, representa quem? Jesus Cristo, Filho de Deus. O anjo que me redimiu. Então Jacó sabia, ele precisou ser redimido. Ele era o enganador, o usurpador, o mentiroso, o homem que tentou enganar seu irmão, enganou seu irmão. O homem que tentou enganar seu sogro, foi enganado pelo sogro também. O homem que fugiu do seu irmão, fugiu de Labão. Depois ele passou a ter medo do povo de Siquém, porque os seus filhos enganaram o povo de Siquém. Fizeram eles ser circuncidados e depois mataram todos os homens, meninos, né, da cidade. E ele falou, olha, agora esse povo dessa terra vai nos odiar e vai querer nos matar. Então, assim, um homem que passou por vários perigos, mas um homem que entendeu a transformação de Deus na sua vida. Ele abençoa de uma forma muito simples os filhos. Ele fala que esse Deus, que foi o pastor de toda a minha vida, que foi o meu redentor, abençoe esses rapazes. Amém? Então, assim, é isso que a palavra de Deus, e a gente quando olha para esse texto, a gente vê aqui a transformação de um homem, né? Então, por isso que a gente colocou essa palavra como as marcas de um cristão. O que é as marcas de um cristão? Alguém que se entende redimido. E que se entende redimido, se torna um abençoador. E a palavra de Deus, ao resumir a vida de José, e assim nós vamos terminar, lá em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, versículo 21. Como é que ela descreveu Jacó? Olha, esse é o único versículo na galeria da fé. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e se curvou para adorar
apoiada em seu cajado. Interessante como é que o escritor de Hebreus acrescenta um detalhe nessa cena, que fala que Jacó adorou. E bem provavelmente por isso Jacó adorou. Porque na verdade, quando nós nos vemos quem nós éramos, quem nós somos sem Deus, qual a nossa atitude a não ser nos prostrar e adorar? E talvez você se pergunte, você se pergunte, mas eu passei por essa transformação de Jacó para Israel? Os meus filhos entendem que eu passei por essa transformação de Jacó para Israel? E eu quero falar, se você não entende, você pode clamar a Deus para que aconteça na sua vida. Senhor, eu quero ser transformado. Eu quero realmente deixar de ser Jacó, de ser enganador, de ser mentiroso, de ser fraudador, para ser alguém que governa com o Senhor. Então, se você não teve essa experiência, coloque diante de Deus, clame a Deus. Deus que começou a boa obra, Ele vai completá-la em nós. Nós não estamos aqui, tentando o aperfeiçoamento pelas nossas obras. Interessante que quando Hebreus vai citar Jacó, ele não fala assim, o homem que saiu pobre, saiu sem nada da sua terra e voltou rico. Não fala sobre isso. O homem que casou com 2 mulheres e teve filho com 4, porque teve filho com as 2 concubinas. Não fala. O homem que saiu sem filhos e teve 75 filhos, não é isso que a Bíblia fala. Quando ela vai resumir a vida de Jacó num evento, ela resume nesse evento. Ele abençoou os filhos de José e ele adorou a Deus, que era o seu Redentor. Amém? Que essa seja a nossa história. Que nós, nos entendendo redimidos, possamos abençoar, ainda que com a última força, que você se levante para abençoar, que você se levante para adorar esse Deus que nos transformou. Amém? Vamos colocar de pé diante de Deus. Ó Deus, nós te agradecemos muito, Senhor, pela tua palavra. Essa palavra maravilhosa, transformadora, Senhor. Agradecemos porque o Senhor nos transformou. Dos homens mais vis, mais inapropriados, mais complicados, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos comprou. E, ó Deus, quando nós vemos essa redenção, essa salvação, esse livramento do Senhor na nossa vida, nós queremos mais te adorar, Senhor. Nós queremos te pedir, ó Deus, que sobre o teu povo venha o sopro do Senhor, levantando cada uma, Senhor, para abençoar. Ainda que nós nos consideremos assim na última força, ou sem forças, nós possamos viver esse dia de hoje, abençoando. Trazendo uma palavra, Senhor, de bênção para a vida dos nossos filhos, sejam eles nossos filhos biológicos, sejam eles, ó Deus, nossos filhos espirituais, nós possamos abençoar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E agora, meus queridos, eu queria pedir para que os diáconos, os presbíteros, entregassem para todos o cálice aí. Lembrar da nossa redenção.
Jacó, ao proferir a bênção, para os seus filhos, no capítulo 49, ele vai abençoar Judá. Judá é de quem descendeu Jesus, né? E olha o que ele diz aqui sobre Judá. Judá, teus irmãos te louvarão, e a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se, como leão e como leoa. Quem o despertará? Olha o que diz o versículo 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando de Cristo. Israel, ao proferir a bênção sobre Judá, ele fala de Cristo, a quem pertenceria o trono por todos os tempos. Então esse homem de Deus, ao abençoar seus filhos, ele cita muito claramente a Cristo, né? Ele cita quando fala sobre o anjo do Senhor, e ele cita agora dizendo que do trono de Judá não se afastaria o trono até que viesse aquele que ia reinar para sempre. E nós vamos celebrar a morte e a ressurreição de Cristo hoje, aqui. Esse Cristo que através do sacrifício dele nos possibilitou a nossa transformação, a nossa redenção. Amém? Então, toma o seu pão agora, que simboliza aí o corpo de Cristo. Coma o pão, ore, louve ao Senhor. Aleluia, aleluia. Semelhante modo também nós tomamos o cálice, lembrando que esse é o sangue da nova aliança. Amém? Tomemos dele todos. Aleluia. Oh Deus amado, nós te louvamos, oh Deus, por tão grande salvação. Tão grande salvação, ó Deus, que nos livrou de nós mesmos. Livrou-nos, ó Deus,
das nossas mentiras, ó Deus, dos nossos temores, ó Deus. O Senhor é o Deus que é o pastor da nossa vida e vai ser para sempre. Até que nós nos encontremos contigo, até que estejamos contigo no lugar onde o Senhor foi nos preparar morada. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Que a graça do Senhor seja sobre o seu povo, ó Deus, o amor de Jesus e a comunhão e a consolação e o ensinamento do Espírito Santo seja com o coração de todos. Nós clamamos, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, para você que está aí nos assistindo em casa, louve ao Senhor. Busque dele esse novo tempo na sua vida. Se você não se entendeu assim, que ele te leve a esse momento de transformação. Amém? Deus abençoe seu mês de março, sua semana, em nome de Jesus. E você está convidado aí para todas as programações que nós falamos. Você que veio preparado também para entregar seus dízimos e ofertas, fique à vontade.